apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão. Seu nome é Jesus. Está comigo, seu nome é Jesus. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Estou só, eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo. Boa noite. Quantos estão se sentindo amados pelo Senhor aqui? Quantos podem amar o Senhor de volta? Amém. Nós vamos orar mais uma vez. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Feche seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és tão lindo e Tua beleza enche esse lugar. E nós estamos felizes que o Senhor está aqui, Jesus. Por isso, faz a Sua boa, perfeita e agradável vontade aqui no nosso meio. Nós estamos totalmente focados em Ti. Nós estamos totalmente focados naquilo que o Senhor pode fazer. Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que podemos pedir, pensar, imaginar. Jesus, nós não queremos nada a não ser a Tua presença e as Suas palavras sobre nós. Jesus, nosso coração tem fome, nosso coração tem sede de ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Você está feliz? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Tom e eu sou da cidade de São Gonçalo. Eu soube que tem um irmão aqui de São Gonçalo também. Cadê ele? Está aqui? Tamo junto. A banda toda também é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E a gente está aqui com muita alegria para servir os irmãos. Nós estamos numa entre aspas, turnê de carnaval. Essa é a terceira agenda em 2 dias. Então nós tivemos ontem em Vitória. Hoje de manhã nós tivemos em Fundão. Depois Serra, Fundão. E agora nós estamos aqui, amanhã em Curitiba. Segunda-feira em São Paulo. E terça-feira em São Paulo também. Só vamos para casa na quarta-feira. E é um motivo de muita alegria de verdade estarmos aqui com os irmãos. Nós estamos entendendo de Deus que é tempo de marchar em direção a um mover novo de adoração que o Senhor está liberando para a nossa nação. Eu não sei se você já percebeu, mas existe algo novo no ar. Você já percebeu isso? Eu não sei se já percebeu, mas a esperança está começando a renascer. Sabia? Os maiores economistas do mundo preveem que o Brasil vai estar entre as 5 economias do mundo daqui a 5 anos. Sabia disso? Se você não tem fé, os economistas têm fé por você. Eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim?
os ares estão mudando, as coisas estão mudando. Deus, Ele é muito bondoso com a nossa nação. Quantos concordam com isso? Deus é muito bondoso com a nossa nação. Deus tem nos dado tanto. Deus de tempos em tempos, por misericórdia, levanta um homem de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus, com uma canção nos lábios, com uma palavra na boca. E essa palavra e essas canções se mantêm o povo alinhado no foco. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sou pessimista. Então você vai ver um homem de Deus extremamente otimista aqui pregando para vocês. Você vai ver um homem que não está preocupado porque Deus não está preocupado. Deus nunca perdeu o controle. E Ele está fazendo novo, tudo de novo. Eu estou feliz de estar aqui nessa igreja. E para mim, eu vou contar um segredo para vocês. Meu sonho é ministrar na sede. De verdade, meu sonho. Sabe por quê? Única e exclusivamente porque eu entendo que algo aconteceu lá, tão poderoso, e que me discipulou de longe. Eu fui discipulado pelo mover que vocês experimentaram alguns anos atrás. E sabe por que é uma honra imensa estar aqui? Porque eu estou devolvendo essa honra que vocês me deram. Então eu estou aqui e a minha missão como líder de adoração, como homem de Deus, pregador da palavra, é vir devolver honra a vocês e agradecer porque vocês indiretamente me discipularam na minha adolescência. Por causa do mover de adoração que vocês construíram, eu estou aqui. E hoje eu estou aqui para devolver honra a vocês indiretamente. Vocês fazem parte disso. Sabe o que eu tenho entendido? Sabe por que meu sonho é voltar para ministrar lá? Justamente por isso. Eu quero chegar lá e agradecer. Muito obrigado. Vocês me honraram muito, produzindo um mover excelente de adoração. Eu estou aqui para devolver essa honra. Mas também eu entendo que existe um novo som sendo tocado. Bruno é bom toda vez que eu estou falando um tema, ele toca música parecida com o tema. Então ele tá tocando uma música do Diante do Trono agora. Me prostra aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave. E o som agradável a ti digno é. Uma salva de palmas pro Bruno, por favor. Ele é bom nisso, de verdade. Eu estou falando uma coisa, ele já emenda uma música assim, já fica no ar. Mas eu entendo que existe um novo de Deus vindo. Eu entendo que se a gente, com todo respeito isso que eu vou falar, e vocês puderam perceber o respeito que eu venho aqui nesse lugar, o temor que eu tenho para subir aqui nesse lugar. Mesmo que não seja BH, mas eu considero uma extensão do mover de Deus. Mas eu também creio o seguinte, eu sei que vocês creem isso também, vocês estão buscando isso. Eu acredito que se você constrói um monumento, toda vez que Deus derrama algo poderoso, aquele monumento vai servir como um museu. Você sabia que as igrejas da Inglaterra, da Alemanha, que foram feridas, no bom sentido, por um avivamento poderoso e glorioso, elas hoje servem de museus. Elas hoje servem para que você entre lá e perceba o quão lindo foi o mover de Deus nos anos 50, 40, 30, 20, 10. Mas nós não queremos isso. Paulo fala assim, em 2 Coríntios, eu já mencionei esse versículo hoje aqui enquanto nós adorávamos. E eu estou construindo uma linha de entendimento, mas a gente vai chegar lá na palavra de hoje. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Paulo fala assim, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Se os irmãos quiserem colocar aí no telão para todos lerem e aprenderem. 2 Coríntios 3, 18 diz assim: todos nós
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Na versão Almeida diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu amo esse texto, porque ele descreve o ciclo perfeito de um adorador no lugar certo, na hora certa. E aí eu vou entrar na mensagem. Toda vez que nós estamos adorando diante do Senhor, esses somos nós. Eu tenho recebido algumas mensagens, e olha, são muitas mensagens por semana. Muitos jovens, e esse é um dado preocupante, muitos jovens, eles mandam mensagem para mim, para os cantores aí fora, para os ministros de louvor, para os pastores itinerantes, e eles pedem socorro. Você sabia disso? Se você não sabia, eu vou compartilhar isso com você. Muitos deles pedem socorro para nós. Eles falam assim: Tom, eu não aguento mais, porque eu vivo um dilema eterno. Já faz anos que eu vivo esse dilema. Eu estou na igreja e de repente eu estou adorando, e Deus está fluindo, e está tudo acontecendo. De repente uma voz vem na minha mente dizendo: você não é esse aí. Você não é esse. Sabe quem você é de verdade? Você é aquele lá, ó, quando tranca o seu quarto e vai ver pornografia e masturbação. Aquele é você. Você está fingindo de santinho aí. Você está usando um disfarce. E aí esse menino, essa menina dizem assim: Tom, eu estou desesperado, porque enquanto eu estou pecando, eu tenho temor no meu coração. Então já estou extremamente arrependido enquanto eu estou pecando. Eu estou assim: meu Deus do céu, o que eu faço para parar com isso? E eles falam assim: eu já tentei jejuar, eu já tentei orar, eu nunca teria coragem. Olha só que preocupante isso. Eu nunca teria coragem de conversar isso com o meu pastor, senão ele me colocaria de banco, e todo mundo saberia que eu estou em pecado. Mas quando eu estou pecando, quando eu estou em adoração, quando eu estou na minha igreja, quando eu estou trabalhando, algo me empurra para trás, dizendo: você não é justo, você não pode, você não é esse aí. E aí na grande maioria das vezes, a minha resposta, quando eu tenho tempo de responder essas mensagens, a minha resposta é: irmão, você não entendeu uma coisa. Você não é aquele quando está pecando. Aquele não é você. Aquele lá é alguém que foi desalinhado na sua identidade pelas mentiras de Satanás. Você é esse quando está adorando. Você é esse quando está chorando diante do Senhor. Esse é você. Você foi criado para isso. Você está no lugar certo, na hora certa. E aí eu aconselho esse irmão, essa irmã, dizendo o seguinte: tenta não focar no pecado. Vou vencer isso aqui. Não coloca luva de boxe contra o pecado. Você contra Satanás já perdeu. Agora você com Jesus e em Jesus contra Satanás já ganhou. Então qual que é a estratégia correta para um jovem? E você que é jovem está nessa condição, porque é mais comum do que a gente imagina. Fica uma dica: para de tentar vestir luvas de boxe e lutar contra o pecado. Para. Você não vai conseguir. Você contra Satanás perdeu. Porque o homem, ele é propenso para as coisas da carne. Mas aí que entra a graça gloriosa. Aí que entra a graça que nos faz sorrir de novo. Aí que entra a graça que nos faz ter esperança novamente. A graça que nós nunca vamos entender. E porque nunca vamos entender, precisamos descansar. Se nós não vamos conseguir entender a graça de Deus como um tiro no nosso peito, nós precisamos parar de tentar entender e descansar nela. E aí sabe o que acontece quando nós entendemos graça? Nós entendemos que o pecado continua sendo pecado, continua me separando de Deus, mas ele é uma grande mentira e uma farsa de Satanás. Quem eu sou? Para que você consiga vencer o pecado,
e ter uma vida santa, você só precisa entender uma coisa: quem eu sou. Eu sou aquele quando estou pecando? Porque tem muita gente que vem para mim e diz assim: é o meu pecado, cara, eu nem sei como viver sem ele mais. Você sabe do que eu estou falando? Eu nem sei como viver sem ele mais. E deixa eu falar uma coisa: hoje eu sou marido, pastor, pai. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses, a coisa mais linda, Benjamin. E está vindo outro mês que vem, João. Glória a Deus. Aleluia, a fábrica está aberta. Mas eu já fui adolescente. E eu não tenho vergonha de ser vulnerável aqui. Eu já passei por isso. Eu sempre fui aquele pré-adolescente com um chamado nas costas mais pesado do que eu. Sabe o que eu estou falando? Sabe aquele menino que todo mundo olha para ele e enxerga um chamado maior que ele? Sabe aquele menino que não consegue ser um pré-adolescente, de tão forte o chamado? Todo mundo virava para mim: você tem que dar exemplo, porque você tem um chamado. Você tem que dar um exemplo, você é filho de pastor. Eu odiava ser filho de pastor. De verdade. Porque eu não podia correr na igreja como todos os amiguinhos. Porque eu tinha que dar o exemplo, porque eu era filho do pastor. E aí eu tinha um chamado muito mais pesado e maior que eu. Isso me sufocava. Porque quando eu estava pecando, eu não conseguia pecar direito. Quando eu estava adorando, eu não conseguia adorar direito, por causa do meu pecado. Só que quando eu comecei a entender quem eu era em Jesus, isso virou uma chave. E sabe como eu descobri quem eu sou em Jesus? Eu vou voltar lá para 2 Coríntios 3,18. Mas sabe como eu descobri quem eu sou em Jesus? No lugar da adoração. No lugar da adoração. No lugar da adoração mesmo. O único lugar que fazia sentido no universo para mim era quando eu estava adorando, quando eu estava dizendo quem Jesus é. E eu nunca conseguia entender, porque assim, eu jejuava muito, eu tentava lutar contra o pecado, eu tentava, cara, quantas vezes eu já na minha adolescência, quantas vezes eu já peguei e fiz um propósito com Deus de que eu não ia para Lan House. Naquela época eu não tinha computador, então era Lan House. Eu não vou para Lan House. Quantas vezes os meus amigos no colégio chegavam com revista de pornografia, de mulher pelada. Eu falava: cara, eu não vou ver isso. E eu tentava lutar contra isso, mas não fazia muito sentido. Só fazia sentido quando eu estava no lugar certo, na hora certa. E onde era esse lugar? No lugar secreto. Eu estava diante do Senhor. Eu estava chorando, porque tinha uma coisa. Eu tinha esse problema de pornografia e masturbação quando tinha 14 anos, 13 anos para 14. Só que de repente Deus começou a me ministrar palavras proféticas, o que eu ia ser, o que Ele pensava de mim. E eu acho que foi uma isca, e Jesus estava me puxando, e Ele não queria efetivamente que eu soubesse ainda. Esse não era a importância de Jesus, não era o que Ele estava se importando, era que eu ia saber o meu chamado. Mas sabe o que Ele queria de verdade? Ele queria jogar uma isca e me puxar para dentro do lugar secreto. Porque como todo menino de 1,90 m, eu queria ser jogador de basquete. Eu jogava basquete. E eu estava planejando a minha vida para isso. Eu estava começando a fazer testes em times. Meu pai estava começando a investir em mim. E eu jogava em 2 times. E eu era capitão de handebol do meu colégio. Eu queria isso. Se algo der errado, se o basquete der errado, eu vou para o handebol. Se o handebol der errado, eu vou para o basquete. De repente Deus começa a liberar um tempo de palavras proféticas na minha vida. Eu estava sentado assim na igreja, vinha um pastor de fora sem me conhecer, ele pedia para que eu ficasse de pé, e ele liberava palavras proféticas. Eu chorava, eu sentava de novo. E aí eu era músico, tocava bateria quando era molequinho. E aí eu tocava bateria na igreja de um amigo meu. E aí o pastor, sem me conhecer, me pedia para levantar e falava a mesma coisa. E de repente eu estava no ponto do ônibus e vinha uma daquelas velhinhas, sabe? Aquelas velhinhas cheias de Deus. Ela falava assim: menino. Eu falava: ai, ai, ai.
E aí ela falava: você vai para as nações, suas canções vão tocar no Brasil inteiro. E eu começava a chorar. E eu lembro que um dia eu estava no ponto do ônibus, dentro do ônibus, naquelas cadeiras mais altas, assim, naqueles bancos mais altos. E eu fiz a besteira de sentar no corredor. De repente vem uma velhinha, entra e senta do meu lado. Essas velhinhas me perseguiram durante a adolescência. E elas liberavam palavras proféticas sobre mim. E de repente eu estava numa célula e eles liberavam palavras proféticas. Só que eu acho que Deus, Ele estava falando assim: eu vou te dar essas palavras proféticas para você ficar curioso e vir me perguntar. E eu fui para um tempo de oração e de adoração, sim, ainda com os meus problemas e pecados. Só que eu queria muito de Deus. Eu não aguentava mais a minha vida adolescente. Eu não aguentava mais. E aí, começou a fazer sentido quando eu pegava o meu violão e cantava. Começou a fazer sentido quando eu esquecia um pouco dos problemas, parava de pedir para ser santo e começava a falar: tu és santo. Jesus, tu és santo. Tu és santo. Quem é como o Senhor? Eu escrevi uma música naquela época que eu gravei há uns anos, poucos anos atrás. Quando eu era moleque eu escrevi essa música. Quem é como o Senhor? Eterno Rei. E eu começava a ler Salmos. E Davi é o meu herói do Velho Testamento. Depois de Jesus, Davi é o meu herói. E eu começava a ler sobre a história de Davi. Fazia muito sentido com a minha vida. E só fazia sentido a minha santidade. A santidade que eu estava construindo em Jesus, quando eu dizia para Ele quem Ele era. Sabe por quê? Porque no mesmo instante que eu dizia para Ele quem Ele era, eu escutava Jesus dizendo quem eu era. Eu disse aqui que as mentiras de Satanás desalinham a sua identidade. Elas desvirtuam a sua alma. Você fica com a alma desequilibrada, porque você acredita numa mentira. Você quer ver? Você é uma menina de 14 anos, adolescente, naquela fase de espinhas, de ficar com o nariz grande, de orelha gigante, aquela coisa muito desproporcional, que todas vocês viveram, e se não viveram vão viver. Aquela coisa, e de repente você se olha no espelho e começa a ter uma vontade de se mutilar, uma vontade de se cortar. E aí Satanás vem e aproveita isso, porque ele só precisa disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Satanás não tem nada, ele não possui nada. A única coisa que ele tem é o que ele é. Ele é a mentira. João 8,44 diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo, e satisfazeis os desejos de vosso pai. Porque ele foi homicida desde o início. Porque ele nunca encontrou verdade nele. Nunca se encontrou verdade nele. Eu estou parafraseando aqui porque eu não lembro ao pé da letra. E aí, continua dizendo assim: pelo contrário, quando Satanás profere uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu quero me atentar só a essa frase aqui, ó. Quando ele profere uma mentira, ele fala do que lhe é próprio. Sabe o que quer dizer isso? Ele fala do que ele é. Satanás não tem nada, ele não possui nada. Tudo que ele usa para roubar, matar e destruir é o que ele é. E o que ele é? Ele é a própria mentira. Ele não é só mentiroso, ele é a própria mentira. E aí, aquela menina, voltando ao exemplo da menina, ela se olha no espelho e Satanás já começa a entrar. E já começa a dizer: você é feia mesmo. A sua melhor amiga da sala é linda. Todo mundo olha para ela, mas você é ridículo. E aí a menina começa a se achar ridícula mesmo. E ela começa a se fechar. E ela começa a entrar em depressão. Ela começa a se cortar. Ela começa a não se cuidar. Ela começa a não se ver como mulher. Ela começa a achar que é melhor ser homem do que mulher. E ela se entrega ao homossexualismo. Pronto. Qual é a raiz? Qual é a raiz? Ela acreditou numa mentira. Só que tem uma notícia boa nessa história toda. Lembra que eu disse que eu sou muito otimista? Eu contei o lado ruim, mas eu quero te contar uma coisa: Jesus é rei.
E Ele não só é rei, como Ele é rei dos reis. Rei dos reis. E aí Ele diz a respeito dele mesmo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade. Então Ele é a verdade. Ele é rei e Ele é a verdade. Salmo 84 diz assim: justiça e verdade são a base do trono do Senhor. Então Ele é rei, por isso Ele governa, tá? Ele governa em verdade, porque Ele é a verdade. A base do trono do Senhor é a verdade. Então, se uma mentira de Satanás desalinha a identidade daquela menina de 14 anos, por exemplo, somente o que pode devolver a identidade, a santidade? A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Você está entendendo aqui? Eu não quero ser místico. Não quero ser místico. Porque eu tenho aprendido. Paulo está falando um assunto, e ele de repente ele fala assim: o que faremos então? Adoraremos, cantaremos com a mente, mas também com o espírito. Eu canto com a mente, mas também com o espírito. Ou seja, eu quero ser equilibrado aqui. Eu não quero dizer para você que todos os seus problemas estão resolvidos se você entrar no seu quarto e ficar cantando. Eu não sou menino para dizer isso. Eu não estou falando aqui que se você começar a cantar lavando louça, você vai virar um santo. Não está aí o segredo. O segredo está em toda vez que você diz quem Jesus é, Jesus diz quem você é. E o que Ele diz é verdade e vai acontecer. Eu não sei se você está entendendo, mas o que Jesus diz é verdade. E não só é verdade, vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que nele existe o sim e o amém. O que quer dizer sim? Sim, é verdade, eu confirmo isso que eu acabei de dizer. E amém? Assim seja. Então Jesus, quando Ele diz o que nós somos, Ele não diz apenas para você saber o que Ele pensa. Ele diz para que você saiba o que Ele pensa e para que você tome posse, porque o que Ele disse vai acontecer. Está entendendo isso, gente? Eu fico animado. Por quê? Porque eu volto para 2 Coríntios 3,18. E todos nós, Paulo está falando, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem. Deixa eu voltar. Todos nós, com o rosto descoberto. Qual que é o contexto disso? Nós precisamos entender o contexto. Paulo vem falando nos versículos anteriores, eu não vou ler, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu gostaria que você firmasse aí e grifasse aí 2 Coríntios 3,18, para que você leia depois. 2 Coríntios 3, versículo 18, versículo 18 é o último versículo do capítulo 3. O versículo 17, um versículo antes, todos vocês conhecem. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há... Todos vocês conhecem, mas antes vocês não conhecem muito bem, talvez. A maioria não conhece. Paulo está falando o seguinte, ele está falando assim: se a glória que Moisés experimentou ao ver o Senhor face a face é poderosa, quanto mais a glória que nós que estamos na graça vamos viver. Paulo estava fazendo um paralelo de lei e graça. Moisés estava na época da lei, na dispensação da lei, mas mesmo na lei, ele experimentava uma glória poderosa. Sabe o que acontecia? Paulo, sai daí, Paulo, é a vez de Moisés agora. Moisés era o mediador naquela época entre Deus e o povo, certo? Então o povo dizia para Moisés assim: Moisés,
sobe lá no monte e fala com Deus, você, porque se nós falarmos com Deus, nós morreremos. E aí Moisés subia, corajoso demais, porque eu não seria tão corajoso assim, eu acho. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a voz do Senhor saía de um meio de uns relâmpagos e trovões. Você tem coragem de ir lá onde está o relâmpago e o trovão? Moisés ia, o povo não ia, Moisés ia. Moisés subia no monte e ele tinha contato face a face com Deus. O próprio Deus afirma depois que que Deus falava com Moisés como qualquer um que fala com seu amigo. Então está lá Moisés diante do Senhor, dizendo para ele o que ele pensa, e Deus dizendo o que ele pensa. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto resplandece, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para Moisés. E o que eles faziam? Pegavam um véu e colocavam no rosto de Moisés. Até aí algum problema? Nenhum. Porque Paulo está exortando, ok? A igreja de Corinto. Paulo está exortando. Mas até aí nenhum problema. Até aí não chegou a parte da exortação ainda. Paulo só está baseando na lei o que ele vai falar na graça. Então Paulo diz assim: até aí nenhum problema. O problema é que desde o dia que o primeiro abençoado pegou o lenço lá, o véu, e colocou na cabeça de Moisés, desde aquele dia até hoje, ou seja, até o momento que Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, toda vez que se lê a lei de Moisés, é posto um véu sobre a cabeça. Aí está o problema. Aí está o problema. Porque Paulo entra no versículo 17 então, dizendo o seguinte: ora, o Senhor é Espírito. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? O Senhor não é isso aqui não, ó. O Senhor não quebra. O Senhor não é método. O Senhor não é estrutura. Ele não é feito de ferro, de barro, de ouro. O Senhor é Espírito. Ele se move. Ele não fica no mesmo lugar. O Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Onde o Espírito do Senhor se move, ele vai começando a abrir as celas e vai determinando que aqueles que estavam presos na lei agora vivam pela graça. Na graça, nós precisamos entender que a graça vem para nos libertar, para dizer para nós assim, ó, sabe essa cela aqui? Você não precisa mais ficar. Paulo mesmo vai falar depois assim: ora, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou para liberdade. Sabe o que eu entendo quando Paulo fala isso? O Senhor nos libertou para liberdade. Eu imagino Jesus vindo, abrindo a cela e falando: sai, pode sair. E aí aquele que está na lei dizendo assim: não, está gostoso aqui, eu já construí um lugar confortável para mim dentro da cela, eu me sinto livre aqui dentro. E a cela está aberta. A lei, ela é uma cela aberta, sem deixar você sair. A lei é uma cela aberta que não te deixa sair. Porque a lei vem para dizer o que você deve e não deve fazer. A lei é gloriosa? Ela é gloriosa. Sabe por quê? Sem lei, imagina se nós não tivéssemos lei, gente. Com lei está difícil. Imagina se a gente não tivesse lei. A lei é gloriosa? É. A dispensação da lei foi gloriosa? Claro que foi. Moisés bateu no mar e o mar se abriu. Elias matou mais de 400 profetas de Baal. Assim, o fogo do céu desceu. Quantos milagres? Quantos milagres? A lei é gloriosa? É. Mas sabe o que Paulo vai falar em 2 Coríntios 3?
entramos na dispensação da graça. Porque a graça, ela não só é gloriosa, ela é libertadora. Porque Jesus vem com uma graça que a gente não consegue entender. Jesus vem com uma graça que a gente não consegue entender. Olha Jesus, olha Jesus. Eu estou viajando na palavra aqui, vocês estão me acompanhando, né? Tá tudo bem, né? Ok, olha Jesus. João capítulo 3. Nicodemos, chefe da lei, um homem muito estudioso, que entende muito, aquele que entende tudo, sabe, aquele que sabe todos os versículos de cor, que dá até raiva. Fala, mas como é que você sabe tanto? Esse, ele chega para Jesus, tem uma simples conversa. Mestre, eu sei que tu és profeta, enviado de Deus, porque ninguém consegue fazer milagres como o Senhor faz. Eu imagino Jesus dando uma risadinha de canto de boca e falando, em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Simples, para nós é simples, mas para quem está na lei, mesmo que a lei seja gloriosa, um papo simples sobre a graça, dá um nó na cabeça, a ponto de Nicodemos, chefe da lei, dizer para ele, ué, mas sou velho, como um velho pode entrar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Cabeçudo. Jesus dá mais uma risadinha de canto de boca, versão Tom Molinari 2018. Porque não sei se foi assim, mas eu acho que foi. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora não só não pode ver o reino de Deus, pode até ver, mas não pode entrar no reino de Deus. Então, um simples papo sobre graça dá um nó na cabeça de quem está preso na lei, porque Jesus sugere a Nicodemos que ele seja livre. Os espirituais, Jesus disse para Nicodemos, discernem espiritualmente todas as coisas. Os carnais discernem carnalmente todas as coisas. Em outras palavras, Jesus estava falando para Nicodemos o seguinte: você quer ser livre? Começa a discernir tudo espiritualmente. A gente está lá em Paulo, né? 2 Coríntios 3. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Então Paulo diz assim: ora, o Senhor é Espírito, Ele não é feito por mãos de homens, o Senhor se move, e porque Ele se move, e porque Ele é tão glorioso, alguém que está diante da glória do Senhor é transformado à imagem dEle. Aí nós voltamos para hoje, há meia hora, 40 minutos atrás, não sei, como nós estávamos diante do Senhor e da glória dEle, não é verdade? Você não teve a sensação, porque eu tive, eu sempre tenho, a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, quando você está cantando Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Não dá a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa? Se você não tem essa sensação, pelo amor de Deus, vai se converter. Eu tenho essa sensação de que, cara, eu não queria estar em outro lugar agora, eu queria estar aqui. Eu nasci para esse dia aqui, diante da glória do Senhor. Ele é o Rei da glória, eu estou olhando para Ele, eu estou vendo o quão belo Ele é. Isso está me transformando. Isso está me fazendo glorioso. Por quê? Porque a glória de Deus está me atingindo. Sabe qual que é a tradução exata para glória no original? Luz. Luz. A glória de Deus vem e ela te transforma como a luz transforma a noite. A glória de Deus vem e ela consegue ir onde ninguém consegue ir.
A glória de Deus consegue entrar onde nenhuma canção conseguiu entrar ainda. Por isso a nossa missão aqui em cima é muito mais complicado do que você pensa. Sabe qual que é a minha missão? Conduzir vocês até o lugar da presença e da glória de Jesus. Porque se eu conseguir conduzir vocês até a presença de Jesus, missão cumprida. A partir daí, a glória dele vai entrar onde eu não consegui entrar. Mas tudo bem, eu não quero entrar aí onde a glória de Deus entra. Meu trabalho é puxar vocês para dentro da presença. Jesus disse para mim esses dias assim: sabe qual que é a missão da sua vida? E eu falei: qual, Jesus? Fazer as pessoas olharem para mim. Aí eu tenho ficado mais tiozão, mais chato, mais melancólico ainda. Sabe por quê? Eu não estou preocupado em fazer você pular, fritar, rodar, bater com a cabeça na parede. Eu estou preocupado em fazer você olhar para Jesus. É simples assim. Muitos se perdem na sua identidade porque não confiam na força da glória do Senhor, não confiam na efetividade da presença de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem ser sustentável naquilo que vocês estão construindo? Construam um mover em que Jesus governe o culto de vocês. Porque a gente vai parar de tentar lutar contra o pecado e vai começar a viver, morar dentro da presença do Senhor. E alguém dentro da presença do Senhor não quer ficar em outro lugar a não ser a presença do Senhor. Mas sabe o que acontece aí fora? Deixa eu falar para vocês. Eu acredito que aqui não aconteça, mas em muitos lugares acontece. Sabe o que acontece? Eu chego em lugares que eu percebo que está todo mundo lá, menos Jesus. A gente não construiu um ambiente para ele. Ele não mora lá. Ele visita de vez em quando, mas ele não mora lá. Não existe um mover de adoração sustentável. Não existe uma compreensão da presença de Jesus. Sabe? Eu tenho sabe como a gente chama, como se chama essa convicção de que Jesus está aqui? Epifania. Epifania, Jacó teve. Quando Jacó passou toda a sua família para ter um encontro com Deus, mas antes ele dormiu. Ele deitou a sua cabeça numa pedra, ele sonhou. Ele sonhou em que ali onde ele estava era um ambiente preparado da glória de Deus. Jesus estava ali, e porque Jesus está ali, anjos sobem e descem numa escada divina, e ele acorda. E sabe o que ele disse quando ele acorda? O Senhor estava aqui, e eu não sabia. Aí alguns dizem assim: nossa, Jacó não sabia que Jesus estava aqui, estava ali. E eu falo assim: que bom que Jacó descobriu que Jesus estava ali, que Deus estava ali. Epifania, essa sensação e essa compreensão divina, essa revelação de que Jesus está aqui, só pode ser dada se nós valorizarmos a sua presença. Você está entendendo isso, gente? Jesus está aqui. E nós temos que ter a plena confiança de que esse ambiente aqui, ó, onde Jesus governa, é suficiente para nos transformar e nos santificar. Olha aqui, ó. Jesus está aqui. Não precisamos fazer muita força. Não. Não precisamos chamar a banda de novo para quebrar o pau. Poderíamos fazer? Óbvio. Mas não precisamos. Olha aqui, ó.
O ambiente preparado para que Jesus governe é um ambiente debaixo de temor. Você consegue ter um temor santo da presença do Senhor assim? Sabe o que quer dizer temor? Paixão com reverência. Isso é temor. Amor com reverência. Eu sei que Ele está aqui. Isso me faz tremer. Eu sei que Ele está aqui. Isso me faz ser como Ele. Eu sei que Ele está aqui. E esse é o ambiente mais seguro do planeta. Eu sei que o mesmo Deus que segura o universo com as suas mãos, Ele me mostra o coração dEle e Ele decidiu habitar aqui. Temor. Sabe o que o temor vai fazer? Vai te guardar do pecado. Quantos aqui estavam prestes a pecar e o temor gritou? Só eu e a irmã ali? Quantos aqui estavam prestes a pecar e alguma coisa falou mais alto dizendo: ei, 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 você é separado? Temor. Esse ambiente aqui, ó, da presença de Jesus, presta atenção aqui, ó. Esse ambiente da presença de Jesus gera em nós temor, não é verdade? A gente pensa assim: a glória de Deus é tão branca, eu não posso sujar isso. Eu preciso ser reverente. E sabe como eu vejo reverência? Na boa, eu não vejo reverência como com uma camisa fechada até em cima. Não. Reverência é isso aqui. É o tremor diante daquele que pode todas as coisas, mas decidiu ficar com você. Senhor é Espírito. E o Espírito, Ele não é um monumento, Ele é um movimento, se move. E onde Ele vai se movendo, Ele vai liberando libertação. Hoje, você é mais parecido com Jesus do que você era há 6 meses atrás. E você vai sair daqui muito mais santo do que você era há 10 minutos atrás. Sabe por quê? Não porque você mudou uma atitude, não porque você disse: a partir de hoje eu paro de fazer isso. Porque você teve a consciência de que a presença do Senhor é tão gloriosa que isso te encheu de temor. E alguém com muito temor não se dá ao pecado facilmente. Alguém repleto de temor não se dá ao pecado facilmente. Você está entendendo isso? Então eu coloquei um monte de versículo no liquidificador e bati. Só que deu isso aqui. Nós chegamos numa linha de entendimento, não é verdade? Chegamos a um pleno entendimento daquilo que Deus quer liberar hoje. E o que Deus quer liberar hoje então? Você só pode ser santo no lugar da presença. Fora dele, qualquer tentativa de santidade é supérflua e é tentar remediar. É paliativo. Qualquer tentativa com a força do braço de ser santo é paliativo. Sabe o que quer dizer paliativo? Não vai durar para sempre. Pode até resolver agora. Nessa semana talvez te afaste do que mais te afasta de Deus. Mas semana que vem volta tudo de novo. O que é sustentável então? O que vai fazer com que você com 80 anos ame ao Senhor mais do que agora? O que vai fazer com que você entenda que a transição e o ciclo da renovação da mente e da transformação de glória em glória faça com que você viva uma vida incrível? É a consciência de que Jesus está aqui, e porque Ele está aqui e eu posso vê-lo, isso me dá temor, e o temor me afasta do pecado. Amém? Nós não vamos terminar como eu sempre termino as conferências, por aí.
nós vamos terminar hoje contemplando a beleza do Senhor. Vocês estão comigo? Então eu queria pedir para o Bruno aumentar o piano um pouco e nos liderar nesse momento. E aí, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. E aí o líder de adoração hoje não vai ser eu, vai ser Jesus mesmo. Ok? Você está com fome e sede do Senhor? Me dá mais 10 minutos e a gente acaba. Mas antes, foca na presença do Senhor. Sabe, eu sei que se você tiver fome e sede, você vai conseguir. Eu vou te dar um tempo para que você contemple o Senhor. fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós
estamos nós aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Todas as minhas fontes estão em Ti. Nossas atenções estão em Ti. Tu és tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos, tudo que nós mais amamos. Tu és tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos, tudo que nós mais amamos. Tu és. Nós somos como Tu és. Nós somos como Tu és. Nós somos como Tu és. Imagem e semelhança. Nós somos como Tu és. Nós somos como Tu és. Nós somos como Tu és. Imagem e semelhança. Nós somos como Tu és. Nós somos como Tu és. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Urialala, maera, lala, maciria, lara, lala. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele liberta os cativos, Ele transforma a mente, Ele derrama graça. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. 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 Ora maciana la maera la la maera, uriana la maera la la la. Você que tem línguas, comece a orar em línguas, cantar em línguas agora. Uriana la maera la, uriana la maera, uriana la maera la 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 maera, orelele maera la la, uriana la 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 maera la la maera la maera, uriana la masiriera la maera, ara la masiriera la maera la, uriana la maera la masiriera, ora la masera la maera la maera, ara masiriana la maera la la la, uriana la masiriera la maera, uriendele basara la la e, uriana la maseria la la maera lo.
Jesus, em sua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em sua presença, vamos. Jesus, em tua presença, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Vamos! Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aplauda ao Senhor bem forte. Ele é grande em toda a terra. Ele é grande nesse lugar. A beleza dele cobre essa casa. Aleluias. Aleluias.